Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, de ensino religioso, nós vamos falar sobre a chegada do reino de Deus. Vamos entender essa importante temática que está extraído do livro sagrado, a Palavra de Deus, a Bíblia. Para desenvolvermos o conhecimento acerca do reino de Deus, precisamos primeiramente indagar, refletir. O que seria o reino de Deus? Alguns têm a ideia que o reino de Deus é algo estabelecido lá do céu, onde há o governo de Deus sobre os anjos e sobre aqueles que irão morar no céu. Já outros entendem que o reino de Deus é algo futurístico, algo que vai ser estabelecido na terra, mas algo que há uma projeção para o futuro, para que nós possamos entender e um dia viver esse reino de Deus. Entretanto, essas duas opções estão equivocadas. Quando Jesus vem à terra e estabelece o seu ministério, ele começa pregando: é chegado a vós o reino de Deus. Nesse caso, o reino de Deus já foi estabelecido a partir da vinda do Mestre. Agora, nós precisamos entender de que reino que Jesus está dizendo, o que seria realmente este reino. Vamos estudar sobre isso? Vários textos tratam sobre o reino de Deus. Nós temos aqui, por exemplo, o texto de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estudarmos o contexto, Jesus está falando sobre as coisas básicas para a sobrevivência aqui na terra, que seria a comida, a bebida e a vestimenta. Tá? Então Jesus ele coloca que o reino de Deus, a busca pelo reino de Deus, está acima das nossas necessidades básicas. Isso faz com que nós possamos compreender a importância do reino de Deus. O reino de Deus deve ser prioridade na vida do cristão. Vamos aqui para outro texto que também vai nos ajudar a entender um pouco mais acerca do reino. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Está em Romanos 14:17. Paulo, no caso, está abordando aqui a diferença do reino de Deus com o reino dos homens. O reino dos homens é um reino aparente, de ostentação, no qual é estabelecido pelas coisas materiais. Quem tem mais armas, quem tem mais munições, quem tem mais construções, mais terras, teoricamente são mais poderosos, são reinos mais poderosos. Aqui, Paulo está dizendo que o reino de Deus, ele é o inverso. Ele não está estabelecido nas coisas materiais, mas nas coisas imateriais. Está relacionado a coisas eternas, coisas profundas, como a justiça, como a alegria. Nesse caso, a paz que nos leva à comunhão com Deus. Quando Jesus fala que o seu reino não vem em forma aparente, é o que Paulo está aqui elucidando, que o reino de Deus está relacionado às coisas espirituais. Por isso que ele faz presente, sim, já nesse momento. Mas só para aqueles que têm os olhos abertos e pode compreender as coisas de forma espiritual. Vamos aqui para um texto de Mateus, no qual temos aqui as palavras de Jesus. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é algo de extrema importância. O reino de Deus é algo espiritual e o reino de Deus é exclusivo para os pobres de espírito. E aqui nós temos uma problemática. O que seria o pobre de espírito? Essa palavra pobre, no original grego, significa mendigo, aquele miserável, aquele que vive das migalhas, aquele que depende da ajuda dos outros para a sua sobrevivência. Nesse caso, essa palavra pobre está relacionada à questão da dependência. Então, o que Jesus está querendo dizer com essas palavras relacionadas ao reino de Deus?
que o reino de Deus pertence àqueles que são dependentes do Espírito, aqueles que reconhecem que por suas próprias forças, suas próprias capacidades, não podem cumprir a justiça de Deus, não podem viver uma vida que glorifique a Deus. Por isso, nesse caso, os pobres são aqueles que reconhecem, aqueles que já entenderam, que são totalmente dependentes do Espírito. É para esses que o reino de Deus está destinado. É isso aí. Essa foi a explanação acerca do reino de Deus. Claro que ao estudar os evangelhos, o Novo Testamento, nós podemos ampliar esse entendimento. Mas é importante a gente já ter uma base dos fundamentos do reino de Deus. Não somente conhecer, mas principalmente viver o reino de Deus nesse tempo. Muito obrigado e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!